Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado pelo Brasil inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. A gente vai falar bastante sobre o desafio, sobre o jogo aí contra o Palmeiras nesse domingo, né? Partida em Brasília, lá no Mané Garrincha, né? Um jogo aí que, obviamente, o Vasco precisa muito da vitória. São 5 jogos consecutivos sem vencer o Vasco aí na temporada, né? Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana, mas vamos pegar um adversário extremamente qualificado e difícil, né? Então a gente vai falar bastante sobre o jogo, mudanças no time titular, né? O Vasco novamente será comandado pelo treinador interino Felipe Loureiro, Felipe Maestro, e vamos falar também sobre Pedrinho, né? Porque o Pedrinho confirmou, finalmente confirmou, né? Finalmente falou ali que está negociando a contratação do Fernando Diniz, né? E obviamente a gente fica aqui agora na expectativa, a gente vai trazer detalhes dessa negociação, o que está faltando para o Vasco anunciar a contratação aí do novo treinador. Então peço para você acompanhar o vídeo até o final, teremos a participação do Thiago Correia, nosso jornalista aqui, mais uma vez participando com a gente também, falando bastante aí sobre assuntos importantes e polêmicos, né? Vai falar sobre a situação do Capasso, vai falar sobre o jogo também, então assista o vídeo até o final, deixa o like, deixa o joinha que é importante, se você não é inscrito no canal, se inscreve lá embaixo naquele botão vermelho, vem fazer parte da nossa família que todo dia tem vídeo e tem informação para vocês aqui no nosso canal. Combinado? Fechado? Então já começar o vídeo falando um pouquinho sobre o jogo, né? O Vasco já chegou em Brasília, teve uma recepção muito bacana, como sempre, né? A torcida do Vasco na região centro-oeste é, cara, sensacional, é impressionante a quantidade de vascaínos aí no Goiás, em Brasília, né? É realmente impressionante. O Vasco já tá por lá, o Felipe ainda não definiu o time titular, mas podemos ter mudanças, né? A gente deve ter a saída do Jair do time para a entrada ou do Tietê ou do Matheus Carvalho. A gente pode ter também a saída do Nuno Moreira. Pois é, o Nuno Moreira que vem muito bem, mas vem se cansando, né, cara? Essa sequência aí realmente vem sendo muito pesada para o Nuno Moreira. Existe a possibilidade do Adson ou do Garré começarem a partida como titulares ali ao lado do Felipe Coutinho. O restante do time deve ser mantido, não devemos ter alterações. Então, o provável time deve ser Léo Jardim no gol, PH e Piton nas laterais, João Vitor e o Lucas Freitas na zaga, Hugo Moura, Tietê ou Matheus Carvalho no meio campo. Aí o outro restante do time fica a dúvida, né? Pode ser Nuno Moreira, Coutinho, Ryan e Verratti, ou a gente pode ter entrada do Adson, do Garré, a gente pode ter alguma novidade também aí nesse setor de meio e nesse setor de ataque. Quem vai se aprofundar mais um pouco aí sobre a partida, com números e estatísticas, é o Thiago, já na sequência aqui do nosso vídeo. E eu queria falar um pouquinho agora sobre a situação de treinador, porque o Pedrinho, chegando em Brasília, ele foi perguntado, né, sobre como tá a busca pelo novo técnico, e o Pedrinho, mais uma vez, foi muito direto, né, ao ponto, né, e falou: estamos negociando com o Fernando Diniz, né? E eu tenho detalhes dessa negociação para vocês, tá? A negociação tá muito avançada mesmo. Parece que as bases salariais já estão todas ali acertadas, né? O Fernando Diniz vai receber um salário de mais ou menos R$1 milhão por mês. A única questão é o tempo de contrato, né? O Vasco inicialmente queria um tempo de contrato até o final dessa temporada e o Fernando Diniz, ele quer um contrato mais longo, ele quer um contrato até o final do ano que vem. Por quê? Ele quer pegar o time esse ano, acertar a equipe e no final do ano ele poder participar da remontagem, de refazer o elenco, contratar jogador, mandar o jogador embora, ter uma pré-temporada, o que eu acho super plausível e super importante. Então, essa é a única questão que ainda está faltando, né, ser acertada, mas acredito que será acertada sem problema nenhum, né? O Vasco aí, obviamente, nesse desespero, né, nessa situação complicada, eu acredito que ainda esse final de semana, né, entre hoje e amanhã, ou talvez segunda-feira, o Vasco já esteja anunciando aí
o novo treinador, que realmente deve ser o Fernando Diniz. Quem vai dar sequência agora ao vídeo aqui é o Thiago Correia, então não vai embora, vou passar a bola para o Thiago, ele vai falar sobre a situação do zagueiro Manu Capasso e também vai se aprofundar na partida aí entre Vasco e Palmeiras. Vai lá, Thiago, tamo junto. Salve, salve família vascaína. E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Eu sou o Thiago e tô aqui para mais um vídeo nos canais MC Vasco Play e Mário Coelho Vasco, beleza, rapaziada? Então, já aproveitar que tá aqui no comecinho do vídeo, tá todo mundo assistindo. Não esquece de deixar o like, aquele protocolo padrão, deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para não deixar de perder nenhum vídeo aqui nos canais. Aqui a gente posta vídeo de manhã, de tarde, de noite. A gente faz live pós-jogo, vídeo com convidado, enfim, cara, que tem de tudo. E também não deixa de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, tudo que o Mário Coelho Vasco pode te proporcionar de informação, a gente vai atrás para mandar para vocês, beleza, rapaziada? Então, se você quer fazer parte da família Mário Coelho, não esquece de, além de se inscrever, mandar para os seus amigos para também fazerem parte da família Mário Coelho, beleza, rapaziada? A família que mais cresce aí no YouTube vascaíno. Então, temos alguns assuntos importantes para falar hoje, assuntos como a situação do Capasso, que repercutiu bastante aí durante essa semana, né? Se é que podemos dizer assim, essa semana, né? De quinta-feira para cá, essa coisa foi muito visada, muito questionada sobre a declaração do Felipe, mas a gente não pode esquecer que não é só o Capasso que está fora dos planos do Vasco. O Vasco já dispensou alguns jogadores, liberou outros por empréstimo e tem alguns aí que ainda estão encostados, digamos assim, treinando separado no elenco, que é muito importante, e também falar sobre esse jogo entre Vasco e Palmeiras, né, cara? Afinal de contas, o Vasco vai estar numa sequência aí muito forte de jogos fora de casa, e a gente sabe que os resultados fora de casa não vêm aparecendo. Então, assim, muita coisa para conversar. O Vasco, apesar de ter um mando contra o Palmeiras, vai mandar o jogo em Brasília, no Mané Garrincha, devido à venda, né, do mando de campo lá para o estádio Mané Garrincha. E de Brasília já partirá para Venezuela para enfrentar o Porto Cabello e depois iremos para Bahia para enfrentar o Vitória lá no Barradão, que sempre é um jogo difícil. O Vasco, querendo ou não, é uma equipe que vem apresentando muitas dificuldades para obter resultados fora de casa. Isso não é novidade. Desde o ano passado, o Vasco tem sido. Desde o ano passado, não, acho que já tem um bom tempo que o Vasco não tem a mesma força fora de casa. E eu acredito que seja comum as equipes não serem tão efetivas, não serem tão incisas jogando fora dos seus domínios. Mas a situação do Vasco, além do Vasco não ser inciso, o Vasco não consegue apresentar resultados. Então, eu acho que isso é o tipo de coisa que pesa bastante. O Vasco, ano passado, muito se solidificou numa campanha sem sustos, mas também sem louros de glória. Na verdade, chegamos a uma semifinal de Copa do Brasil, coisa que a gente não chegava faz tempo. Então, acredito que teve isso, mas a gente não comemorou nenhum título, a gente não se classificou para uma Libertadores através do Campeonato Brasileiro. Então, eu gosto de classificar a temporada do ano passado como uma temporada sem sustos. Muito disso foi pelo Vasco ter sido o terceiro melhor mandante do Brasil. O Vasco exerceu muito bem o seu mando de campo. Mas, assim, por mais que o Vasco tenha uma maior facilidade de jogar em São Januário, a gente não pode ficar contando com isso, que o Vasco será top 3 melhores mandantes todo ano, sabe? Então o Vasco tem que começar a distribuir melhor esse tipo de coisa, começar a conquistar resultados mais consistentes fora de casa. O Vasco é uma equipe irreconhecível, digamos assim, porque apesar de estar jogando mal em São Januário, o Vasco consegue alguns resultados. E é o tipo de coisa que eu não vejo fora de casa. Inclusive, eu vejo o contrário. Às vezes o Vasco jogando bem, o time numa boa postura, num bom futebol, consegue não achar os resultados que precisa. Então, tem sido muito controverso esse tipo de situação. E a gente vai enfrentar um dos melhores times do Brasil, um dos melhores elencos do Brasil amanhã, né? Então, assim, é sempre uma preocupação. O Palmeiras vai atrás dessa vitória, vai com sede de 3 pontos, porque é uma equipe que está lutando pela liderança do Brasileirão, e a gente sabe que por mais que o campeonato esteja no começo, uma derrota no jogo de amanhã para o Vasco pode significar uma liderança mais isolada ainda do Flamengo, né, do rival. Então eles sabem que apesar de tudo, o Palmeiras a gente conhece, né, Abel Ferreira e companhia, eles sabem que a consistência é o que leva você a levantar o caneco no final do ano no Brasileirão. Eu acho que a palavra que define qualquer campeonato de pontos corridos é consistência, e é uma coisa que a equipe do Palmeiras tem em excelência. A gente já comentou na live pós-jogo sobre a partida contra o Operário. O Vasco não teve um jogo brilhante,
Para ser bem sincero, não espero um jogo brilhante no dia de amanhã, apesar de termos muitos vascaínos lá em Brasília. Também temos muitos palmeirenses e o Vasco certamente não, como é que eu posso dizer, a atmosfera não chega perto da atmosfera de São Januário por N fatores. O estádio Mané Garrincha, ele é completamente diferente, ele é uma arena moldada para os tempos modernos, a gente não tem aquela pressão que São Januário gosta de fazer nos jogadores, e a gente já conversou, eu já falei, eu já disse minha opinião sobre o Vasco jogar jogos grandes fora de seus domínios, apesar de ter o mando. Então, eu não digo nem só em São Januário, eu gosto muito quando o Vasco joga jogos grandes em São Januário, mas pelo menos no Maracanã a gente deveria mandar esse tipo de jogo, porque são jogos que, querendo ou não, podem definir a temporada para um time ou para outro. Você conquistar 3 pontos em cima de um time como esse te permite sonhar um pouco mais alto lá na frente, afinal você tirou pontos de um dos melhores elencos do Brasil. Não digo em relação a título, mas digo em relação a possível Libertadores, pré-Libertadores, enfim. Quem quer sonhar, quem quer ter uma temporada top 8, precisa desse tipo de resultado, precisa almejar esse tipo de coisa. Então, isso é muito importante. E também queria comentar sobre a questão do elenco, né, rapaziada? Comentar sobre a declaração que o Felipe deu, foi uma declaração complicada, causou ali um alvoroço nas mídias vascaínas, nas mídias brasileiras no total. Eu acho que ele foi muito enfático no que ele falou em relação ao Capasso. É um cara que, querendo ou não, já externalizou a opinião dele sobre o jogador. Não acho um jogador preparado para estar no elenco vascaíno, mas a gente gastou 10 milhões nele e ele provavelmente vai se manter no time, já negou propostas e vai se manter no time até sair de graça, até assinar um pré-contrato e sair de graça, o que é muito ruim para os nossos cofres. É um cara que vem sugando salário e sugou, obviamente, um salário um salário não, um dinheiro de orçamento de transferências nosso, então foi nocivo, vem sendo nocivo e atrapalhando a gente. Essa decisão do Vasco não nem cogitar reintegrar o jogador, eu entendo que ela é convicta e os dirigentes dificilmente eles voltam atrás. Isso não deve envolver só os dirigentes, mas o corpo técnico também, enfim. Mas, querendo ou não, foi algo definido há muito tempo e ele acreditou que eles não vão dar um passo atrás e deixar o recado para a torcida de que eles erraram nesse sentido, por mais que o Vasco venha apresentando algumas falhas, alguns problemas defensivos desde o Fábio Carille. Que provavelmente agora o Vasco terá outro comando, talvez ali com o Fernando Diniz, enfim, isso é o tipo de coisa que ainda está sendo negociado. O Pedrinho confirmou hoje em entrevista no aeroporto que sim, vem tendo conversas e negociando com o Fernando Diniz. Coisa que assim, a mídia já tinha comentado, a gente já sabia, mas é sempre importante você ouvir do presidente do clube, da fonte oficial, querendo ou não. Então, o Vasco realmente vem conversando com o Fernando Diniz e provavelmente deve ser o desfecho aí dessas negociações, deve ser que ele será o próximo treinador do Vasco, um desfecho positivo, os dois têm muito boa relação. Enfim, rapaziada, além do Capasso, o Vasco tem outro jogador afastado que vem treinando em separado junto do paraguaio não, perdão, do argentino, que ele estava jogando no time paraguaio, fiquei com isso na cabeça, mas junto do argentino, Manuel Capasso, que é o lateral Riquelme, cara, de 22 anos, um lateral que surgiu na base, muito se falou na época sobre o Riquelme, muita expectativa posta em cima do garoto, que era o novo Felipe, que cruzava muito bem. Cara, a equipe que o Riquelme fazia parte chegou às finais da Copinha, então foi um jogador que, querendo ou não, teve muita responsabilidade posta em cima dos seus ombros para subir pro profissional. O Marcelo Cabo subiu ele profissional em 2021, 2020, não me recordo, acho que 2021. Quem souber aí, bota aí nos comentários, por favor. Mas o lateral Riquelme subiu Marcelo Cabo e não conseguiu manter ali aquela forma que ele apresentou na base. Um jogador que tinha uma parte física, na minha visão, muito enfraquecida, um jogador muito leve, muito esguio, se é que eu posso dizer dessa forma, um moleque muito arisco, mas que não estava conseguindo desenvolver o seu jogo nos profissionais, querendo ou não, um profissional em Série B. Esse tipo de competição é muito física, querendo ou não, o físico prevalece no final do dia, apesar de ser muito habilidoso, e o Riquelme nunca conseguiu impactar realmente no profissional do Vasco, e ele não vem conseguindo ter as oportunidades necessárias, e o Vasco optou por achar uma decisão melhor, negociá-lo, ou tentar negociá-lo. Na verdade, ele já foi negociado por empréstimo,
não conseguiu se destacar em nenhum dos seus empréstimos também. Estava no Sport ano passado, que subiu para a Série A, mas não era titular do Sport. Teve uma lesão grave também nessas temporadas, o que dificulta muito o desenvolvimento do jogador. Mas enfim, o Riquelme chegou a ser relacionado para as partidas do Campeonato Carioca do começo, coisa que o Capasso não foi. Então, o Capasso, desde o começo, ele já havia sido descartado, e o Riquelme ele ainda foi, digamos assim, considerado, pelo menos por uma equipe B, mas no final acabou tendo o mesmo destino de alguns jogadores, como Zé Gabriel, De Lucas, Serginho, Lucas Eduardo, JP e o Capasso também, né? Acabou tendo esse mesmo destino. Cada um tomou um rumo, na verdade, né? O Riquelme chegou a ter propostas do Água Santa de São Paulo, uma equipe que vem ganhando certa notoriedade, foi finalista do Campeonato Paulista no ano passado, em 2024, perdeu para o Palmeiras, e do Tulsa dos Estados Unidos, e recusou ambas as propostas. O Água Santa, na época, estava sendo comandado por Marcelo Cabo. Eita, tá difícil hoje, hein? Por Marcelo Cabo, que revelou ele no Vasco, então talvez aquela identificação com o treinador, mas ele acabou desistindo no final das negociações, tomou o mesmo rumo daqueles jogadores que eu acabei de citar. Zé Gabriel, De Lucas e Serginho foram dispensados pela equipe, pelo Vasco, rescindiram seu contrato. Lucas Eduardo e JP, o volante, né, Lucas Eduardo e o JP, ambos foram emprestados, respectivamente, para Cuiabá e Avaí, né? O Lucas Eduardo para o Cuiabá, JP para o Avaí, a gente até comentou isso recentemente nos últimos dias, e o Capasso e o Riquelme acabaram por ficar. Poderiam ter sido negociados, mas acabaram por ficar. Beleza? É um jogador que tem 37 jogos pelo clube e 2 assistências. Como eu disse, ele teve uma lesão grave em 2022, o que dificulta, né, a sequência do atleta, mas disputou 14 jogos ano passado pelo Sport em toda a temporada. É um número pequeno, querendo ou não, mas chegou a jogar pelo Sport, teve suas chances. Então, mas é isso, rapaziada. Acredito que eu tenha comentado aqui. Eu comentei brevemente sobre esse Vasco e Palmeiras. Acho que a gente pode conversar um pouquinho mais depois dessa partida de amanhã. Acho que a gente vai ter muita coisa para conversar. Eu espero que a gente fale sobre uma vitória, porque eu acho que as nuances do Vasco jogando fora de casa, elas têm que ser debatidas pós-jogo. Eu quero ver como é que vai ser a postura do Vasco para a gente conversar de uma forma mais completa. De repente a gente faz um vídeo de análise de gol, tanto do Vasco quanto do Palmeiras, se tiver, obviamente, gol de ambos os lados ou um gol só, a gente conversa e vê o que o Vasco pode ter mudado ou não. Mas, no geral, eu não espero nada novo desse time jogando fora de casa, até porque eu acho que a estrutura ainda vem muito herança do Fábio Carille, devido à sequência, enfim, tudo mais. Mas é isso, rapaziada. Muito obrigado por estarem assistindo o vídeo até aqui. Se você está assistindo o vídeo até aqui, segue aquele protocolo que eu falei lá no começo, se inscreve, curte, compartilha e ativa o sininho de notificações. Beleza, rapaziada? Tamo junto, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.